É isso aí, sente-se à mesa. Está começando mais um Proposições, este número 15. E hoje, meus amigos, estou recebendo aqui, tendo o privilégio de receber alguém que eu assistia. Eu estava aí fazendo a sua parte enquanto eu assistia esse nosso amigo. E hoje, graças a Deus, a gente tem essa honra de receber aqui na nossa casa alguém que, graças a Deus, também já tivemos a honra de muitas outras conversas, uma inclusive que está no ar, depois a gente pode falar. É ele, meus amigos. Depois de muitos anos, você que não vê esse rostinho maravilhoso aqui, é ele, o Douglas Araújo. Uma salva de palmas para você! Depois de quase 2 anos, né? Mais ou menos isso. Quase 2 anos. Quase 2 anos, cara. É isso aí, Douglas. O pessoal te chama de Teologueiros, né? Acha que seu nome é Teologueiros, né? Mas se chama Douglas, né? Pior, tem gente que me chama de Bereia. Por causa do vídeo. Então o pessoal já me chama de Irmão Bereia. Irmão Beré. A gente, obviamente, vai falar do Teologueiros aqui. O pessoal mandou muitas perguntas. Eu tô bem feliz. Mas, assim, cara, te agradecer, né? Não é só porque tá filmando, você sabe disso. A gente tem tido o privilégio de repartir a caminhada, então já pude participar da tua vida, ser da minha vida, aprender, ensinar. Isso está sendo um fluxo contínuo de ambas as partes, né? Sim. E tudo que você já proporcionou na internet, quantas pessoas você já encontrou, quantas pessoas foram encontradas por Deus, pelo Evangelho, através da sua vida, assim, acho que a tua congregação é muito maior do que você pensa. Mas antes de falar do Douglas / Teologueiros, né, eu queria que você se apresentasse a partir de quem você é mesmo, cara. Quem é o Douglas, quantos anos, de onde vem, o que tiver no seu coração a partir da sua história. Eu sou o Douglas, eu tenho 29 anos, sou casado com a Lorena, eu moro atualmente em São Paulo e eu gosto de me definir como um ávido esperancista. Eu sou um cara que gosta de ter esperança e gosta de acreditar que as coisas podem melhorar de alguma forma. Legal. E você tá aqui em São Paulo, de novo, você nasceu em? Nasci em São Paulo, no Jabaquara, e aí vivi acho que até os 12, 13 anos, mais ou menos, em Guarulhos. Depois de Guarulhos, minha família toda, a gente se mudou para Araras, interior de São Paulo. Que foi onde Isso. a gente se conheceu. Na época que a gente se conheceu, eu estava morando em Araras. E aí depois morei 1 ano em Ribeirão Preto, quando eu conheci minha esposa, com o ano que a gente estava noivo, né, lá em Ribeirão Preto. Depois que a gente casou, a gente passou 1 ano e meio em Vitória, Espírito Santo. E agora a gente voltou para São Paulo aí desde maio do ano passado. A gente se conheceu mais ou menos quando? Você lembra? 2017, 18, mais ou menos, acho que foi. Bom que o Igor sabe, né? É secretário, né? Ele é teu ou meu? Secretário. Nossa! Pergunto pra você. Valeu, Igor. Você vai sentar aqui. Você vai sentar aqui, viu, Igor? Mas acho que foi isso mesmo. Acho que ele tá certo. Eu acho que porque foi. ele era um cara bem ligado lá ao canal, né? Foi. Sim. Aonde? Foi no BTD, teve um evento do Bibo em Campinas, né? E eu sempre fui próximo da galera que já estava produzindo conteúdo ali, o Bibo, o Iago, o Fontana, Davi Mesquita, toda essa galera. Eu tentei sempre me aproximar do pessoal que estava produzindo conteúdo cristão. Grupo, né? Ainda tem, ninguém fala nada no grupo, mas tá lá. Tem um grupo lá de teologia no YouTube da galera que estava produzindo na época, né? Tem gente que ainda produz e tem gente que não produz mais conteúdo. Teve o BTD e aí eu me inscrevi para poder participar, porque eu queria conhecer a galera toda lá. Você já estava com o canal já? Já, acho que o canal tinha uns 3 anos já. Eu comecei o canal uns 3 anos, uns 2 anos, acho. Tá. Que já tinha o canal, mas já estava num número expressivo, assim, de inscritos, porque foi crescendo exponencialmente de uma forma que a gente não esperava. E aí a gente fui no BTD para conhecer o pessoal. Tinha muita gente também que eu já conhecia dos grupos de teologia no Telegram e tudo mais, que é o pessoal que acompanhava o Bibo. E aí foi lá que a gente se conheceu. Você estava pregando no evento lá, no BTD. E eu lembro que eu queria falar com você. Olha que coisa, hein? E eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. As pessoas veem, às vezes, pela internet e acham que eu sou... Não, sou muito tímido. E aí
Você tava meio distante assim e eu querendo conversar, mas não Isolado, sabia. isolado. Não, tava Tomando um café. Não, todo famoso lá, o pessoal pedindo autógrafo. Camiseta. E aí eu meio, tipo, tentando achar uma brecha pra poder falar, e aí você veio falar comigo. E tipo, eu sigo você, conheço você e tal, tal, tal. E você me seguia no Facebook, eu não sabia, Aí, porque tá você viu Araras e você tinha parentes lá na cidade. E a gente começou a trocar a partir desse momento aí. Quando você ia lá para Araras, a gente se encontrava sempre, era sempre muito legal. Gravamos um Gravamos episódio junto um vídeo, você pregou lá na igreja que eu era em Araras. Verdade. Fui no... Foi no evento do Telogueiros, a gente teve em 2018, acho que foi o TNT, que é o Todos no Telogueiros, um evento que a gente fez lá em Campinas, no mesmo local do BTD, inclusive, e a gente chamou lá também para poder pregar, por causa da sua pregação lá que eu mudei para Vitória depois. Aí, então você está aí envolvido na minha vida em vários momentos. Feliz, cara. Isso aí eu também já falei outras coisas ruins pra você, né? Não precisa nem me expor tanto. O quadro de exposições é de domingo aqui. Sim. Cara, muito bom. Acredito que aqueles que te acompanham também estão chegando aqui, que estão curiosos, e a gente vai manter aqui uma linha que eu organizei aqui, até para falar do retorno do canal, etc. Mas antes de falar do fim, queria falar do começo, assim. Quando é que surge o Teologueiros? Que momento vocês estavam para ter essa ideia do nada? Um canal de teologia no YouTube, era muito novo isso, né? Sim. Cara, eu sempre gostei muito de pesquisar coisas. Eu sempre fui um cara muito curioso em tudo que me interessava. Então, sempre quando alguma coisa tomava a minha atenção de alguma forma, eu ia me aprofundar, ler, pesquisar, entender a origem, tudo isso. E quando eu tive meu encontro real com Cristo, eu acho que foi basicamente a mesma coisa. Eu comecei a ir atrás das coisas, entender minha fé e tudo mais no que eu conhecia. Porque é difícil pesquisar quando você nem sabe o que pesquisar. E aí, em uma das igrejas que eu tava, porque minha família acabava mudando às vezes de casa e a gente ia para igrejas que estavam mais próximas da gente fisicamente. Em uma dessas igrejas era muito incentivado o estudo. E a gente começou a estudar a história da igreja. E eu fiquei fascinado com a história da igreja. Foi um negócio que para mim explodiu minha cabeça. Porque eu já era crente naquela época, sei lá, uns 8 ou 10 anos do meu encontro real com Cristo, né? Porque eu sempre estava no meio da igreja. E eu não tinha ouvido falar sobre a história da igreja, eu não sabia quem era Lutero, não sabia quem era Calvino. Para mim, tipo, Martinho Lutero falava de reforma protestante, foi o cara que fundou a igreja pentecostal e sei lá, saiu. Era isso, eu não tinha o menor conhecimento. E aí passei a estudar e fiquei muito interessado. E eu queria compartilhar aquilo, porque aquilo me tomou de uma forma, eu falei, caraca, como que eu vivi esse tempo todo sem saber da história, do que aconteceu, de coisas tão legais da teologia, de tantas, até as teorias, um monte de teoria que às vezes as pessoas ficam com raiva de, nossa, tem um monte de opinião sobre isso. Eu gostava de entender o ponto de vista de cada um, entender de onde veio a nossa igreja, de onde veio a gente. E eu comecei a pesquisar e queria compartilhar. Juntei com outros 2 amigos que eram da mesma igreja e falei, cara, vamos tentar gravar uns vídeos do que a gente está estudando. A gente estuda, a gente grava vídeo e manda para a galera da região. O pessoal que não pode vir aqui na igreja no domingo de manhã para o estudo, eles vão poder ouvir a gente falando sobre as coisas que a gente estudou, a gente compartilha para as igrejas da região. A ideia era essa. Mandar direto para as pessoas. Direto para as pessoas. Nem era por no YouTube. Não era, tipo assim, era colocar no YouTube porque era um meio de colocar vídeo, era muito mais fácil, você não tinha todos nem drives, assim, drive, nem nada disso, internet era complicado, era mais fácil soltar no YouTube. Juntei com outro amigo de uma outra igreja que eu conhecia de outros lugares e tal, e eu sabia que ele tinha câmera, tinha uma produtora, manjava de vídeo. Eu falei, você topa com a gente quer gravar uns vídeos do que a gente está estudando, compartilhar a história de personagem bíblico, de personagem da história. E ele super topou e a gente começou a gravar assim, totalmente despretensioso. A ideia inicial era só gravar vídeos contando história de personagens da história da igreja. Tanto os personagens bíblicos quanto os personagens que foram surgindo depois. Só que aí foi surgindo tema, foi surgindo coisa, foi surgindo dúvida, e a gente começou a gravar e o pessoal foi assistindo e o negócio tomou um rumo que a gente não esperava. Então quando vocês começaram, tava ali focado nisso aí. Exato. Mas a própria internet acabou criando essa dimensão logo no começo? Logo no começo. Eu lembro que ficou ali os primeiros 6 meses do canal, a gente começou no meio do ano, a nossa meta era chegar no final do ano com 500 inscritos. A gente não chegou. Chegou em 470, a gente não chegou em 500. 6 meses depois, a gente estava com 1000.
Um ano depois dos 1.000, a gente estava com 10 mil. Nossa. Um ano depois dos 10 mil, a gente estava com 120 mil. Nossa. Então o negócio foi crescendo exponencialmente. Não foi a gente divulgando, fazendo estratégia de marketing, nada disso. Era soltando os vídeos, um compartilhava para o outro, o pessoal da igreja compartilhava para a família, o YouTube entregando os vídeos e começou a crescer o negócio. A gente até deu uma assustada. Então deixa eu pegar esse gancho aí do YouTube entregando os vídeos. Gente, ó, hoje existem métricas mais simples para o YouTube ajudar a gente. Então uma das métricas é você curtir. Isso não custa absolutamente nada, nada, nada. Sempre ouvi as pessoas falar, que frescura, não é. A partir do momento que você curte um vídeo, o YouTube entende que o conteúdo que a gente está compartilhando aqui é interessante e ele vai fomentar esse conteúdo para as outras pessoas. Se você compartilhar, ele potencializa isso muito, comentar. Então, assim, é óbvio que eu e o Douglas faremos outros encontros aqui, gravaremos outros vídeos, então você pode, inclusive, deixar perguntas que a gente não fez aqui, qualquer coisa, desde que você, de alguma forma, participe desse nosso encontro. Então, por favor, faça essa generosidade aí, curte esse vídeo, comenta nesse vídeo e manda aí para algum amigo que você sabia que ouviu o Douglas, em algum momento te mandou um vídeo do Douglas, e ele está aqui falando um pouco dessa história e muita coisa que vem para frente. Douglas, antes de continuar, a produção está falando que teu cordãozinho está raspando. Você explica a cruz aí, mas ele está raspando bastante no mic. Gente, Douglas, vocês começam lá uma teologia popular. Eu sou fã do Teologueiros e sempre te seguia lá mesmo antes de você saber, porque eu sempre fui dessa praia da teologia popular. Eu realmente não tenho a vocação acadêmica, isso está claro na minha vida. E zero crise por isso, e eu acho que quem me ouve também não vem buscando isso, mas vocês são um case de que há uma gama, há um sem número de pessoas que querem entender a história da igreja, personagens bíblicos, coisas que vocês produziam, até temas que são teológicos, você tratou bastante coisa teológica, você falou muito de calvinismo, dependia do momento da tua vida também, você estava ali falando e tal, mas eu percebi que de forma popular, você e os seus amigos, né, naquela ocasião, vocês conseguiam trazer isso, né, e parece que essa forma simples de você gerar conteúdo agregou o coração, assim, de pessoas de denominações extremamente diferentes, assim. Qual é o testemunho que você consegue perceber desse, cara, o cara me escutava aqui, o outro escutava lá, eles eram totalmente diferentes, mas a gente estava entrando em diversas denominações. Cara, eu acho que assim, eu vim de um meio que eu passei por muitas denominações diferentes, né? Eu passei por Renascer, Assembleia, Igreja Neopentecostal, Pentecostal, um pouco de tudo. Então, acho que isso ajudava a entender um pouco. Então, nada contra pessoas que vieram, por exemplo, de um berço presbiteriano e nasceram dentro da teologia reformada e conhecem isso desde pequeno, mas ter conhecido isso depois, acho que me deu uma facilidade de conseguir dialogar com as pessoas de uma forma que elas vão entender também. Então, não falar de uma forma tão acadêmica. E acho que quando a gente começou a fazer os vídeos e começou a receber feedback das pessoas, a gente começou a fazer live uma época. E aí na live você tem ali as pessoas em real time falando com você. E a gente perguntava de onde as pessoas são. Tipo, para iniciar a live, de onde que você é? Coloca aí a cidade que você é. E era um negócio bizarro. Porque você tinha um cara, eu sou do Acre, eu sou de São Paulo, eu sou de Minas, eu sou do Japão, eu sou dos Estados Unidos, eu sou do México, eu sou da Angola. Então, de que igreja você é? Eu sou da igreja, eu sou da Renascer, eu sou da Assembleia, eu sou da igreja não sei o quê, eu sou da igreja esse daqui. E o negócio foi tomando um rumo que a gente não imaginava, sabe? A gente conseguiu alcançar gente de tudo quanto é tipo. Então, assim, não tem um público, por exemplo, o público do Teologueiros não é o público reformado, que já conhece tudo. Tem gente das mais... Eu conheci pastor adventista, fiz amizade com padre, fiz amizade com anglicano, fiz amizade com católico, fiz amizade com um monte de gente distinta, porque era o pessoal que ia encontrando conteúdo, e não era um conteúdo tão distante deles. É um conteúdo não era fechado não demais, era fechado, porque eu vim dessa realidade de conhecer muitas coisas. Então
conhecendo isso, quando eu vou falar para alguém, eu sei que a pessoa vem de outra realidade. Eu sei como falar daquilo de uma forma que a pessoa vai pegar e vai entender. Eu sei como ser aberto, porque eu sei que nem todo mundo sabe o que eu sei. Nem todo mundo... Eu não sabia o que eu sei. Claro. E eu ainda não sei o que eu vou saber. Então, entender essas coisas acho que tornou a gente muito mais médio nesse sentido do nosso discurso e tal. E foi um pouco do que a gente conseguiu construir. E de onde veio a ideia do nome? Assim, como que surgiu? Tipo, começou com o nome já ou... Pior, tem uma curiosidade sobre isso, que quando o canal começou, assim, eu sou péssimo e ótimo para nomes. Porque eu demoro muito tempo para achar nome para absolutamente qualquer coisa. Mas tem umas ideias que eu tenho que são muito boas. Então quando a gente começou, a gente sentou e começou a rascunhar uns nomes. Eu nem lembro, mas saía cada pérola, uns negócios bizarros. E aí a gente tava pensando ali, teologia, mas a gente não era teólogo. A gente não tinha nem feito seminário, nem sabia nada de seminário. Então a gente não queria um nome que fosse muito sério. A gente queria um negócio que fosse um pouco mais divertido, que fosse assim, a gente está conversando, a gente está papeando. E aí a gente falou, vamos fazer Teologando. O nome do canal, inclusive se você for no canal e ver o primeiro vídeo, a introdução, o nome e a gente falando é Teologando. O nome era Teologando. Até que a gente soltou o primeiro vídeo e descobriu que esse era o nome do blog do Marcelo Berti. Eu ia falar, já tá rolando isso aí. Aí a gente sentou, mandamos um e-mail para ele para explicar, né? E aí ele falou, não, pode usar o nome, porque eu tô fazendo texto, vocês vão fazer vídeo. Mas a gente sentiu que podia dar um conflito, as pessoas acharem que ele era a gente ou que a gente era ele. Para ambas as partes, às vezes não era positivo. Então eu falei, não faz sentido, vamos pensar, dá tempo, a gente soltou só um vídeo, dá tempo da gente mudar e pensar em outra coisa. E a gente ficou dias assim, gente, vai mandando grupo. Eu juntava com os meus amigos ali que gravavam comigo na época e vamos lá, vamos mandando nome, nenhum nome errado. A gente foi colocando. E eu queria um negócio que não fosse sério, porque eu não sou teólogo. E eu não quero passar a imagem para as pessoas de que eu sou teólogo, que até hoje não me considero um teólogo, um T maiúsculo, nem nada disso. E aí eu falei, tem que ser um negócio meio divertidinho, alguma coisa assim. Aí eu falei, teologueiros, que a gente, quando as pessoas perguntarem, vocês são teólogos? Eu falei, a gente não é teólogo, a gente é só uns teologueiros. E aí todo mundo curtiu o nome, a gente fez a primeira logo do canal e começou e continuamos como... Até hoje? Não, a gente mudou 2 vezes. Uma vez a gente tentou uma nova identidade, não ficou muito o que a gente queria. E a gente fez uma repaginada logo quando, acho que quando eu estava em Ribeirão Preto, lá naquele período de 2018, 2019, a gente fez uma repaginada com um profissional e tal, que fez uma identidade visual toda, com aplicação, com fonte e tudo mais, e é o que a gente usa até hoje. E qual foi o primeiro vídeo? Sem ser o vídeo explicando o projeto, qual foi o primeiro conteúdo? Explicando o projeto. A gente chegou direto, e a ideia inicial, como eu te falei, era fazer vídeos de personagens. Só que a gente não queria chegar do nada soando meio arrogante, tipo, acabou de contar a história, tô te ensinando. A gente queria fazer um negócio juntos, conversando sobre um assunto. Vamos pegar um assunto básico, e aí a gente senta, lá na igreja, inclusive a gente gravou na igreja que a gente era na época, a gente senta, conversa sobre esse assunto, e a gente fica discutindo, debatendo sobre isso, a opinião que cada um tem. E o primeiro vídeo do Teologueiros é Música do Mundo. Música do Mundo. Bombou, né? Então, a gente não esperava. Porque pra gente, era um negócio que já estava meio resolvido. Não. Tipo, é um negócio que a gente tá resolvido até hoje. Exatamente. É um negócio que pra gente tá meio de boa, a gente consegue conversar sobre isso. Então a gente senta aqui nós 3, bota pra gravar e a gente fica conversando. Fomos lá na igreja, colocamos banquinho, pano de teatro assim, e começamos a falar sobre o assunto, porque era mais fácil. Você lembra a data ou não? Acho que foi... E agora, acho que foi julho, foi tipo 13 de julho, um negócio assim. Foi em alguma data de julho de 2016. Temos aí 8 anos. 8 anos de projeto, né? Sim. Quando você começou, era você e 2 amigos. Eu, o Isaac e o Felipe, que gravavam comigo, e o Gabriel era o rapaz que cuidava de câmera. Ele não apareceu em um vídeo de introdução que a gente fez, mas ele editava, fazia thumb no começo, era o cara que fez o projeto conseguir ser possível, porque a gente só queria falar. Ele é o cara que tinha câmera, que tinha lente, sabia gravar, sabia editar, sabia fazer tudo e manjava. E aí, por causa das suas mudanças, acabou que os outros foram saindo um pouco de cena, aí você ia trabalhando mais com convidados. Sempre o negócio foi muito, era muita ideia minha, e eu chamei as pessoas, inclusive essa foi meu truque. Tá. Eu sou um cara tímido. Então como que eu fiz? Tipo assim, eu quero fazer uns amigos nessa igreja. Peguei os caras e falei, vamos gravar junto.
Entendi. E aí eu vou conseguir conversar com os caras, estabelecer uma amizade, foi essa a minha ideia. E aí juntou eles dois, só que o negócio era muito, tipo assim, eu muito animado e eles indo junto comigo. Em live e tudo, eles sempre estavam juntos, e às vezes muito nos bastidores também, quando as pessoas não viam. Mas era muito uma ideia que eu queria fazer, que eu ia puxando, ia dando pau e tudo mais, sempre foi mais interesse meu. Chegou um momento que a gente sentou para conversar, um ia mudar de cidade, o outro não sabia muito bem se queria continuar estudando sobre isso, não sei se está fazendo mais sentido para mim, e tá tudo bem, a gente é amigo até hoje, não tem nada disso e tal. E aí continuou, só eu, foi na época que eu mudei para Ribeirão Preto e comecei a eu fazer também edição, thumb, montar absolutamente tudo. Aí ficou mais na tua mão mesmo. Sim. Depois você foi contando com alguns convidados, meio que por períodos assim. Eu sempre gostei de trazer as pessoas para conversar, porque eu queria também ter, por exemplo, eu queria poder te ouvir falar sobre plantação de igreja. Então vamos chamar o Daniel e eu posso fazer as perguntas que eu tenho, conversar sobre esse assunto e de calha ainda soltar para a internet um conteúdo que é bom sobre esse tema. Inclusive eu fui lá achar o vídeo, né? E a gente tem muitos frutos desse vídeo. Sim. Então uma pessoa que congregou, entre aspas, né? Mas ficou nos acompanhando, congregou, porque ele participou da nossa vida aqui, mas online, vez ou outra vinha aqui. Ele estava passando um momento, aí começou a sonhar com a possibilidade de plantar uma igreja. Aí ele tacou lá no YouTube, plantação de igreja, caiu no seu vídeo lá. Aí por causa de você, ele encontrou a gente aqui, encontrou a Doca e ficou aqui 2, 3 anos, hoje graças a Deus tá servindo numa igreja, mas assim, veio para cá 2, 3 vezes. Então assim, deu muitos frutos. Eu fui olhando os comentários e um pouco mais recente, assim, 1, 2 anos agora, as pessoas, não, tem que fazer a parte 2, eu vou ficar a dica aí. Tem que fazer. E hoje eu acho que eu teria muitas outras contribuições ali. Tem que até ouvir lá de novo para poder continuar aquela conversa. Não, eu pego para reachar aquele vídeo, tem muita coisa boa. Ainda mais, né? Você sempre sonha com isso também. Exato. E não tem conteúdo desse tema. Não tem. Então, tem assim, às vezes de forma muito fechada, né, na denominação, ou determinado... Uma conferência, como a gente tem ali as conferências de plantação de igreja, mas alguém sentando, ouvir a experiência, conversar, tirar dúvida, ouvir a história, foi muito legal. Coisa. E pegando esse gancho, eu tava pensando assim, a gente, pelo menos quando eu assisti alguns vídeos, tem alguns que você fazia sozinho, mas grande parte deles tava ali naquela ideia de ter os amigos, ou ter um convidado, enfim. A internet, ela tem muita coisa boa. Mas um dos meus receios com a internet, por isso que eu lutei tanto para ter alguma coisa assim, é que ela tira de nós a possibilidade do encontro, assim. As pessoas perguntavam, o que é Doca? Uma das perguntas que eu mais ouço, né? O Rafa, qualquer pessoa que você vai ouvir também. O que é Doca? Por que 12? Porque é G12, é os 12 discípulos, são as 12 tribos, é o quê? Aí eu falava assim, nossa, cara. Aí alguém sempre falava assim, ou que você não grava um vídeo? Toda vez que as pessoas vierem falar, você fala, assiste o vídeo lá. Mas era o contrário. Eu falava assim, cara, se a gente gravar um vídeo, é menos um encontro. Porque dentro daquilo que a gente está desenvolvendo aqui, você acompanha, você sabe, para nós a mesa é um elemento assim, essencial. Então a minha pergunta aqui, a pergunta que eu faço para você é, qual é o perigo do cara desenvolver uma teologia, até para a internet, mas que não é fruto de uma vivência relacional, de uma comunidade local. Às vezes o cara está ensinando na internet, e eu não estou pensando em ninguém, mas às vezes o cara está ensinando na internet, ele está ensinando da casa dele, foi ideia dele, foi o que ele leu, mas aquilo não foi partilhado com ninguém. Então, assim, você que tem essa experiência aí de 8 anos de internet, como que você consegue colocar essa balança de os perigos de desenvolver uma teologia individual ou os perigos de consumir a teologia sem proporcionar um encontro? Eu sempre me preocupei com isso quando a gente gravava, porque eu não queria que eu tornasse ninguém autossuficiente. Eu não queria que eu fosse o pastor de ninguém. Eu não queria ser o pastor ou o guru online, que a pessoa vai lá, tira as dúvidas. Então, a gente fazia live respondendo pergunta e as pessoas queriam, tipo assim, você percebia que a pessoa estava vindo com a pergunta, porque ela perguntou pro pastor dela,
o pastor dela deu uma resposta que ela não gostou, e ela tá perguntando pra você falar pra ela, não, você pode fazer sim. Então, tatuagem, aí meu pastor falou que eu não gosto de tatuagem. E a minha resposta sempre era, então, você tá na igreja que você tá. Você tá debaixo daquilo lá, não uma questão de autoridade espiritual, mas você aceitou, tá debaixo lá, daquele contexto. Então, assim, por que você tá lutando contra isso? Conversa com o teu pastor. Então, a minha ideia de como fazer fugir disso é que o vídeo sempre era um convite para a vida real. O vídeo sempre era um convite para as pessoas virem e as pessoas discutirem junto. Então, assim, curtiu o vídeo, comenta com alguém, manda para alguém que você conhece. Então, minha ideia era sempre convidar. Um grupo aí. Era sempre convidar as pessoas, ou para as pessoas que estavam próximas de mim, tipo, venham aí, estamos aqui junto, ou junta com as pessoas e discute sobre isso, o que você acha. Então, assim, da posição de quem produz conteúdo, eu acho que para mim sempre foi estabelecer aquilo como um convite e tentar entender essas intenções para não ser o guru das pessoas. Então, por exemplo, tem muita gente que se sujeita a só ficar respondendo dúvida e só tratando a pessoa e sem se preocupar com as implicações daquilo. Eu já não. Toda vez que eu vou responder qualquer dúvida, eu penso muito nas implicações que aquilo tem. Então, estou respondendo para a pessoa, o que eu tô habilitando para ela que ela pode fazer? Vai gerar o quê, né? Eu vou gravar um vídeo, a pessoa me pergunta se ela pode sair da igreja, e eu, daqui de fora, é muito fácil falar para ela, sai porque a sua igreja me fala aí. Não, porque a minha igreja fala isso, meu pastor fala isso. Você vira um analista, né? E aí com base de um lado da história, de um lado enviesado, que pode ser, dentro de um contexto. Então, eu sempre tentei tomar esse cuidado para eu não sou o seu pastor, eu não sou a sua igreja. Então, eu estou gravando isso daqui para te fazer pensar. A ideia é nunca te dar a resposta e te dizer, é isso, faça aquilo. A minha posição é que você faça isso. Mas pensa sobre isso, esses são os argumentos, isso é o que você deveria pensar. A partir disso, estabelece uma relação e conversa sobre isso. Sim. Então, acho que da posição de quem produz, é ter essa preocupação em estabelecer um convite e não ser o guru, porque de guru a gente já está lotado e é muito perigoso. Mas a internet acaba gerando esses fãs, né? Sim. E eu até acho assim que quando você produziu lá o encontro do canal, era também para que as pessoas pudessem te ver de uma forma mais humana, né? Sim. Eu lembro, eu não tenho quase nada na internet. Tenho proposições agora, os cultos aqui, mas uma participação ou outra. Mas eu lembro um dia que eu estava no Rio de Janeiro e foi num mês que eu acabei soltando 3 ou 4 podcasts que eu participei e parece que eu combinei isso, parece que eu ia lançar um produto. Porque toda semana saiu um podcast que eu participava naquele período, né? Aí eu fui pregar numa igreja, uma senhora pegou na minha mão e falou assim, nossa, é tão diferente ver as pessoas que a gente vê na televisão aqui, porque vê o YouTube pela TV, e eu falo assim, cara, e para nós é até meio estranho, né? Mas quando você fez aquele encontro, eu acho que você deu, infelizmente a pandemia depois travou essa possibilidade, mas você deu passos largos para que as pessoas pudessem ver a tua humanidade, de fato pegar e falar, caramba, esse cara é real, tirar um pouco o guru de você. Por outro lado, que é o lado mais sombrio da internet, se ela te glorifica, ela também te esmaga, né? E durante esses anos, eu não sei, faço ideia de quantas vezes você, sei lá, não sei se você não leva pro coração, mas quantos haters aí, como é que você tem lidado com essa coisa de, cara, eu gravei e não era isso, e o cara às vezes te ofendendo, e como que você aprendeu a lidar, porque é impossível, você ganhou uma notoriedade, tem vídeo seu lá com quase 800 mil visualizações, eu dei uma pesquisada lá, e claro que vai ter sempre aqueles caras que estão pegando ali, literalmente pelo em ovo e te atacando, e nem tá atacando o teu conteúdo, tá atacando você. Como que você lidou com isso ao ponto de conseguir levar as críticas? Cara, eu acho que o que ajuda muito pra mim é um pouco a minha personalidade mesmo. Eu já tenho uma personalidade um pouco mais pacífica. Então acho que isso ajuda um pouco a lidar com isso. E aí, pra mim, sempre foi, se a pessoa chega me atacando em aparência, fisicamente, coisa assim, tipo assim, tem coisa que não vale a pena responder. Então tem gente que ataca, vai lá, xinga disso, xinga daquilo. Você tinha essa frieza de olhar e falar, minha mãe, não vou nem falar nada. Passava.
tem muita gente que chega violenta e atacando também, ou hater do conteúdo, e eu tenho um passatempo, assim, faz um tempo que eu não gravo, né, mas eu tenho um passatempo muito divertido que eu gosto de converter hater. Eu gosto, e eu tenho uma experiência muito boa com isso. Sério, você vai dar uma trabalho, das pessoas, dá muito trabalho, é um trabalho de discipulado. Tá aqui, é o Igor, né? Não, uma das pessoas da minha esposa. É verdade, pior. Porque né? eu tava um dia no trabalho e eu sempre fico olhando os comentários durante o dia para ver como o vídeo vai, ou às vezes eu vou em vídeo antigo, ver esse comentário novo que surgiu. E aí eu vi uma pessoa que tinha comentado, tipo assim, ela tinha comentado em um vídeo específico cheio de dúvida. Em outro vídeo, ela tava curtindo os comentários da galera que tinha me xingado. Em outro vídeo, ela tava respondendo, colocou um coraçãozinho, o cara falou, esse cara não sabe de nada, sei lá o que, atacou, e ela colocou um coraçãozinho. E aí eu fui no comentário que ela tinha dúvida e falei, não, tem alguma dúvida, ficou alguma coisa que você não entendeu? Pode mandar um e-mail aqui no contato@teologueiros e a gente responde. Ela mandou um e-mail gigante e aí eu mandei o WhatsApp, começamos a conversar, tirando dúvida. Tenho dúvida sobre isso, não entendi esse texto, não entendi esse conceito, não entendi isso daqui. Assisti o vídeo, mas não ficou claro isso. E eu fiquei assim, e virou minha esposa. E tem muitos outros casos de pessoas que assim, começou no embate. Uhum. Tem um amigo assim, que é isso muito... Que não tinha nem eleição, hein? Naquele primeiro momento. Hoje já fica até mais difícil, porque as pessoas estão muito mais combativas. Mas tem um amigo, muito amigo assim, que eu fiz por causa do canal também, que a gente se conheceu brigando. Porque ele estava num grupo de Telegram que eu estava, e eu soltei um vídeo falando mal do livro A Cabana. Eu lembro, eu lembro do vídeo. Eu tinha alguns receios e tal, sobre as pessoas tratarem como um livro quase teológico, que a Bíblia, né? ou a Bíblia, porque Deus age desse jeito, e meu conteúdo foi um pouco disso. E aí esse cara gostava muito e falava, não, mas eu vejo que tem caminho para isso, as pessoas enxergarem um Deus mais pessoal, uma fé um pouco mais próxima da realidade, e a gente discutindo real, discutindo com tiradinha e tudo mais, e é um amigo, assim, irmão, o Giancarlo, que eu conheci por causa dessa treta. Da IPI, né? Não. Não, esse é outra pessoa, outro amigo, mas o Giancarlo, ele era de uma igreja independente, ele tem um projeto de plantação de igreja, de uma igreja online com a galera. Então, eu tive muitos casos, assim, de pessoas que eram haters, que não gostavam de mim, e sempre quando a pessoa não gosta de mim, eu tenho a teoria de que o impasse sempre tem que estar do outro lado. A ponte do meu lado sempre existe. Sempre eu vou estar disposto a dialogar, a conversar, a debater, a esclarecer, ou concordar, discordar. O impasse, para que isso aconteça, sempre vai ser o outro lado. Então, você não gosta de mim, eu ativamente vou chegar em você e vou falar, o que eu fiz? Fiz alguma coisa? Tem alguma coisa que eu te machuquei, que eu possa fazer? E eu vou tentar estabelecer essa relação, porque eu quero ter isso. Eu olho para esse hater, eu vejo essa energia, a pessoa vem, comenta, gritando, xingando, eu falo, então... Por que você tá? Primeiro, eu já chego assim primeiro. Por que você tá bravo? A gente pode discutir, a gente pode conversar, a gente pode discordar. Na boa. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar do conteúdo, mas você não precisa brigar. E as pessoas já... Opa, peraí. Porque a reação natural é a pessoa ser atacada de volta. E ela gerar mais raiva, mais raiva, mais raiva. Minha ideia é quebra isso. Estabelece uma ponte e o conflito sempre vai estar do outro lado. Do meu lado, essa porta sempre está aberta. Talvez a galera que está te assistindo aqui por conta do meu canal, né, não tenha tanto acesso ao Teologueiros, talvez nem conhecia, porventura, só para a galera ter uma base, assim, você tem uma lembrança de, você sabe quantos vídeos você já tem postado lá? Nossa, quantos vídeos? Eu acredito que deve ter uns 300, 400 vídeos. De 300 para 400, assim. É muito, Se não for mais, for por aí, porque teve uma época que a gente soltava 3, 4 vídeos na semana. Muito. E sem contar live, teve uma época, visualizações total, eu olhei esses dias, a gente tem no total 13 milhões de visualizações. É muito, Tem vídeo com 800 mil, com 700 mil. Teve vídeo que a gente deletou com 300 mil visualizações. Porque deu muito pepino? Não, porque a gente teve um momento, começou na internet um pouco mais embativo, um pouco mais zoeiro, e a gente gravava às vezes e não sentia a energia que tinha ficado o vídeo. Gravava aqui com um amigo ainda, zoando, papapá, soltando tiradinha, e quando isso batia na pessoa que tá assistindo, ela tipo, nossa, por que você tá... Essa música aqui, por exemplo, tinha um vídeo que a gente zoava a música. E aí a pessoa chegava assim, então, essa música aqui me salvou. Mudou minha vida. Mudou a minha vida, e você tá acabando. Então assim, às vezes a pessoa gostava de mim,
gostava do meu conteúdo, me tinha como alguém sincero e que ela podia ouvir, e aí no outro dia tava eu destruindo o que tinha salvado a vida dela. Por mais que a minha intenção era boa, eu gravei um vídeo na época e falei, ó, esse vídeo não representa mais o que eu penso, o tom foi errado, não é a forma que eu deveria fazer. Porque as pessoas também não entendem que a gente muda. A gente está eu gosto da palavra transformação, né? A gente está em transformação. Então, o Douglas de 2016... A gente está em desenvolvimento. Em desenvolvimento, que é a nossa série aqui eterna, né? Desenvolvimento eterno. Mas eu entendo, até quando eu conversei com você, eu falei um pouco disso, sou um pouquinho mais velho, então eu via os números que você tinha, a expressão, e às vezes o natural do jovem tá um pouco mais... Sim. Aí eu dava uns toques lá, mano, cara, produz teologia sem ser reativo demais. E não existia essa parada do react ainda. Não, se existisse, seria outra coisa. Você tá louco. Aí eu falava assim, Douglas, não precisa de alguém escrever uma música ruim pra você produzir um vídeo, você tem muito conteúdo. Você até tava me zoando ali, uma coisa que eu te falei. Mas é porque eu via já, nesse sentido, o quanto de conteúdo que você tinha, a paixão que você tinha. E às vezes quando vai gravar um vídeo um pouco mais crítico, a gente acaba mudando até um pouco do nosso jeito, assim, Sim, né? Porque as pessoas que me conheciam, até tipo assim, sabiam, quem me conhecia não ficava ofendido, mesmo que às vezes não concordasse, porque me conhecia, sabia que não estava falando daquele jeito, naquele tom. Mas para quem não conhece, vai ver aquele tom. Graças a Deus que eu consegui ir mudando um pouco a cabeça das pessoas, e aí chegava gente falando, não gosto de você, porque aquele vídeo e tal. Eu falava, então, aquele vídeo foi fluido. Teve um caso, não posso contar quem foi, mas de uma das pessoas que eu citei no vídeo, dos artistas que eu citei, chegar pra mim com as garras nas mãos, assim, porque você me ligou, porque você fez isso aqui, e você fala assim, e você fala desse jeito. Eu falei, então, vamos lá, me desculpa em primeiro lugar, me perdoa. Esse vídeo nem existe mais. Eu já fiz um vídeo em retratação, tá aqui o vídeo. E esse conteúdo tinha um tom que não era meu, tinha um jeito que não era meu, e tinha um tom que eu não quero seguir, uma pessoa que eu não quero ser. Também. É, porque você liga a câmera e tá com amigos zoando, às vezes você passa do limite. Que o limite que entre amigos existe. Mas que quando vai pra internet, como aquilo vai... A gente tá aqui conversando, mas... sempre fica aqui dentro, né? E alguém vai assistir. Então, exatamente. Você tem que ser um pouco mais polido. Sim. As pessoas não vão perdoar, dependendo até da palavra que você usa. Quem você tá aqui vai te ver, quem tá aqui com você vai te ver amanhã. Quem tá te vendo na internet te viu hoje. E acabou, às vezes não vai ver você depois. E tem algum vídeo que você se arrepende, sem ser esses de criticando música, algum vídeo de algum ponto... teológico mesmo, que você gravou e você falou, nossa, esse eu pisei feio no tomate. Cara, teve de ponto, assim, eu não cheguei a gravar, mas era um ponto teológico que eu defendia muito e que depois eu até gravei um vídeo e fui um pouco criticado, na verdade, por mudar de opinião, que era em relação ao pedobatismo. Eu em live... teve esse vídeo? Então, mas eu em live sempre falava sobre pedobatismo. Explique o termo pedobatismo. Desculpa, né, pra quem tá vendo aí, pedobatismo é quando a gente fala sobre o batismo de infantes, né, se a gente deve ou não batizar as crianças, os filhos de crentes. E eu sempre respondendo, as pessoas iam perguntar em live, você acha que a gente tem que batizar criança? Você acha que a gente tem que batizar criança? Eu falo, isso não tem base nenhuma, não tem nada história na Bíblia, da igreja. Não tem nada que isso aconteceu e tal. Nada, e sempre assim, nunca fui muito zoeiro com isso, mas falava, não acredito, acho que não faz sentido. E sempre tomei essa posição, e era claro para as pessoas que me conheciam que essa era a minha posição. Até que eu conheci o outro lado da moeda, quando eu cheguei na igreja anglicana, e eu comecei a estudar sobre batismo na história da igreja, e fui entender que se você entende o batismo a partir de outra perspectiva, sim, a pergunta que se faz não é quem devemos batizar, mas sim anterior, o que é o batismo? Você olha e fala, não, faz sentido. Se eu penso que o batismo é inserção da pessoa na fé, faz muito sentido. E eu gravei um vídeo falando, gente, eu sempre tomei a posição de que tinham que me provar e tinham que me dar argumentos, e nunca tive argumento que me provasse sobre isso, mas agora penso assim, e teve muita gente que não acredita que você mudou de opinião. É porque também o Brasil, se for olhar em termos de denominações,
qual é a porcentagem de igrejas que praticam o batismo infantil? Sei lá, não deve dar 5%. Não. Não dá, né? Acho que não. Sendo otimista, né? Então, assim, quando você fala do movimento evangélico brasileiro, ou você está falando de um movimento mais batista, você está falando de um movimento mais pentecostal e até neopentecostal que o batismo infantil. Mas, enfim, essa retaliação, você entendeu ali sobre trabalhar isso? Até tratei um pouco no vídeo já, porque eu sabia que ia ter essa reação, e fui com as pessoas nos comentários, porque eu deixava, gente, você acha que eu falei besteira, discordou, tem outro negócio. Muita gente falou, caramba, faz sentido. Legal, concordo com você. Teve gente que veio atacar, tipo assim, você não pode mudar de opinião. Mas é porque são esse nível de pessoa que te trata como um guru. E se o guru tá errado, qual é a base da minha vida? Se o guru mudou de opinião... Caiu minha coluna. Exatamente. Eu me baseava em você. E aí eu respondi, então, você não devia se basear em mim, começa por aí. Eu tô aqui para propor, para dar caminhos, proposições. Oh, meu Deus. Eu tô aqui para propor as coisas, para poder te dar coisas para pensar, reflexão para você fazer, e não te dizendo que é isso ou que é aquilo. Você também não estava descredibilizando o não batismo infantil, você só estava falando... Tá falando novo que movimento existe, da tua vida, né? Que eu entendi que dá para se pensar dessa forma e que faz sentido quando você pensa a partir disso e tá tudo bem. Mesmo que você levante história, etc. Quem está muito focado na defesa do que crê, às vezes ignora fatos concretos. Então, assim, mas eu estava passando pelos vídeos e esse vídeo continua. Continua. E ele não é tão antigo esse vídeo. Esse vídeo que eu fiz sobre a minha nova opinião foi tipo 2020, 2021 no máximo. E foi bem quando eu comecei a entrar no anglicanismo, que também foi outra coisa pro canal em si. Então não tinha um vídeo tipo falando do batismo, falando que o batismo de infantes não era certo, mas era um assunto que eu sempre acabava tratando em live ou às vezes tocando em outros vídeos de que eu não concordava. E aí as pessoas sabiam, quando eu gravei o vídeo foi um choque para alguns. Porque assim, como o canal ficou mais Teologueiros, acabou ficando mais você. Sim. Então essa sua movimentação, esse seu desenvolvimento trouxe uma nova cara para o canal e também, posso estar enganado aqui, são proposições. Nesse novo momento seu, que você vai lá para Vila Velha, estoura a pandemia, etc., você já não tinha mais o mesmo pique de intensidade, né? Você gravava menos, já estava mais... você deu algumas pausas. Tudo acabou ficando na minha mão, porque tinha o pessoal que editava, tinha gente que participava e ajudava com ideia, o que dava força para ir, vamos lá gravar, tamo junto. Gente que colocava câmera, ajustava a iluminação. E aí isso tudo caiu no meu colo e eu tive que aprender a mexer nessas coisas, a editar, fazer e tal. Então diminuí muito a intensidade, demorei um tempo, fiquei fazendo bastante live, que é mais fácil, até eu pegar o jeito e começar a fazer um conteúdo. E aí ele fica um pouco mais personalista. Eu sempre tive medo do teologueiro ser personalista, sempre lutei contra isso. Porque eu queria que tivesse a cara de todo mundo que tava. Só que eu tava mais aparecendo, minhas opiniões apareciam mais. No começo nem tinham minhas opiniões, eu só jogava pra mesa. Eu falava de expiação, eu jogava, essas são as teorias. Discute aí e conversa sobre isso. E quando ficou só eu, foi naturalmente ficando um pouco mais personalista, tendo as minhas opiniões e o rumo que eu estava tomando na fé sobre algumas coisas. Até o momento que você dá um stop ali. Então, acho que a pandemia foi um momento que eu fiquei um pouco parado, que foi bem esse momento em que eu comecei a fazer só eu. E quando eu cheguei na pandemia, quando cheguei em Ribeirão Preto, que eu mudei para dar início aos planos de casamento, a gente estava sem igreja, a gente ia começar a procurar igreja em Ribeirão Preto, e assim, a gente chegou e já começamos a visitar a igreja. Eu cheguei em Ribeirão Preto já com a minha noiva na época, e começamos a procurar a igreja. Na hora que a gente encontrou, na semana que a gente encontrou, sentamos na quarta-feira com o pastor para conversar sobre começar a andar junto e tal, e processo de membresia e tal. O pastor falou, então, tinha um negócio da pandemia que a gente não sabia, que era só um burburinho de que alguma coisa estava acontecendo, uma nova gripe. Mas o pastor falou, então, a gente está saindo da nossa denominação. A igreja vai se tornar independente. Então vai ter todo um processo, a gente ainda está descobrindo o que vai ser isso. Aí no dia seguinte fechou tudo, não pode mais ter culto presencial.
Então eu estava, tipo assim, numa igreja assistindo os cultos online, mas que estava mudando da denominação histórica. Era uma igreja metodista renovada, saindo da denominação, ao mesmo tempo não tinha mais culto presencial, e o canal para mim sempre foi um negócio que era resultado do que eu estava vivendo. Isso aí eu gosto de ouvir. Sempre foi. Nunca foi que, tipo, eu nunca comecei como produtor de conteúdo. Eu quero fazer conteúdo para internet, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero ganhar views, eu quero... Hoje tem muito negócio de mercado de influência, você não tinha isso na época, de eu vou criar o meu Instagram aqui e vou fazer publi, não tinha isso. E meu conteúdo era para as pessoas. Então, tipo, você não conseguiu vir no culto hoje, tem um vídeo que eu gravei sobre esse tema, que eu estava estudando e naturalmente ia gravar. Não tinha culto online ainda. Exatamente. Então era muito assim, sempre foi resultado. Eu gravava sobre esse assunto, porque na minha igreja, semana passada, eu falei sobre isso. Eu falei esse assunto aqui agora porque alguém da minha igreja me perguntou. Eu tô lendo isso daqui, isso me chamou a atenção, eu preguei sobre isso e agora eu tô gravando. Sempre foi assim, sempre funcionou desse jeito para mim. Quando eu me vi nesse espaço sem igreja, sem ter para onde ir, sem ter como cultuar presencialmente, eu fiquei num buraco de não conseguir gravar, porque para mim não é natural eu sentar diante de uma câmera e gravar sobre um conteúdo que eu não estou compartilhando com ninguém. Eu não vou falar para você... Não era o resultado de uma... Exato. Eu não vou chegar na internet e falar para a pessoa sobre dicas para ela ler a Bíblia se eu não estou ou lendo ou dando as dicas para as pessoas e vivendo isso com as pessoas. Isso sempre funcionou para mim e eu gosto que funcione desse jeito. Porque eu acho que é, para mim, o jeito certo. É a ressaca. Exatamente, é a ressaca do que eu tô vivendo na vida normal. Comunitária. Então, ficou muito parada por causa disso, porque eu ficava nesse impasse, não conseguia gravar, ia fazendo live, conversando com as pessoas. Para manter, e também porque as pessoas também estavam nesse momento difícil de pandemia, nesse momento difícil de igreja e tudo mais, ao mesmo tempo as questões políticas invadindo a igreja e muita gente sofrendo muito com isso. Então tentava ser algum acalento do sábado à noite ali para a pessoa ter alguém para conversar. As lives sempre foram muito próximas nesse sentido. Até que eu cheguei na igreja anglicana ali em 2020 e me vi de novo produzindo, falando um negócio que me deu muito assunto para falar. E com pouquíssimo material. Pouquíssimo material. Português, sim, quase nada, né? De brasileiro, acho que você era o único ali tratando isso. Não sei agora ainda tem mais. Tem um pouco mais, tem gente que produzia texto, assim, mas uma expressão pequena, porque às vezes vídeos de pessoas da denominação no canal da igreja falando. Então, era muito pouco. E tinha muita dúvida e muito preconceito. Quando eu cheguei e falei, nossa, eu posso... Virar anglicano. Já foi, eu montei um passo. O povo nem sabia que existia. O povo nem sabia o que era. Muita gente achou que tinha virado católico. Muita gente não sabe ainda. Exatamente. Então muita gente achou que eu tinha virado católico. Aí eu fiz até um vídeo, Viramos Católicos, e coloquei a mitra do Papa na cabeça e na thumb do vídeo para poder esclarecer. Gente, vão ter vídeos aqui pra frente que eu vou falar sobre isso. Mas vamos lá, não é isso, não é aquilo. E ainda assim teve muita gente soltando em grupo de WhatsApp, em Twitch, em direta, falando aí, ó, virou católico. Esse é o caminho, que a pessoa chega na teologia reformada e ela vira católica, daqui a pouco vira ateu. Como case ali. Exatamente, é sempre assim, sempre foi assim. Assim, até agora não foi. Não foi. E aí você grava lá conteúdo mais anglicano. Sei de pastores que usa usa alguns vídeos seus para até como indicação do próprio movimento no Brasil, que graças a Deus tem crescido lentamente, mas tem crescido. Sim. No Nordeste é um movimento conhecido, aqui ainda não, mas assim, creio que nos próximos anos a gente vai ver muitas igrejas anglicanas sendo plantadas aqui, etc. Aí você dá uma pausa total no canal. Temos quantos? Quase 2 anos já? Quase 2 anos. Você sabe qual foi o último vídeo? O último vídeo acho que foi sobre anglicanismo, foi falando sobre toda a história do anglicanismo no Brasil, né? Então as denominações anglicanas diferentes, o que tem de teologia liberal em uma, qual que foi a cisão que teve, por que separou, por que eu sei uma anglicana que tem aqui, mas é a mesma coisa dessa? Sim. Isso aqui, eu ouvi falar de uma episcopal, tem anglicana, tem igreja episcopal, tem igreja anglicana reformada, tem igreja anglicana não sei o quê.
Então, contando toda essa história, tratando todas as siglas e toda a história do que aconteceu aqui no Brasil com o Dom Robson Cavalcante, tudo mais, toda essa história aí. Esse foi o último vídeo, eu acho. Sim. E quando eu postei lá aquele stories falando que você ia estar aqui e deixando a caixinha aberta, e você potencializou lá, repostando lá, eu acho que a pergunta que mais apareceu, assim, disparado, de formas diferentes, mas era, vai voltar? O que aconteceu? O canal parou? E aí você responde. Eu acho que todo mundo que perguntou tá ouvindo só pra gente chegar nesse momento, assim. O que aconteceu? Vai voltar? Tem data? Quais são os próximos passos? Então, realmente parou, né? Teve uma pausa ali que a gente fez. Por vários motivos, teve essa mudança de volta para São Paulo. E essa mudança para cá, assim, aconteceu há pouco. Assim, eu parei há 2 anos, mas não faz 2 anos que eu voltei. Mas é porque tem todo o planejamento, a mudança, o que você está planejando, as coisas mudando na vida, assim. São Paulo. São Paulo, então... e a própria vivência na plantação da igreja em Vitória tornou um pouco complicado, porque eu estava muito ocupado fazendo muita coisa, conhecendo um novo estado, me inteirando, estudando bastante, muita coisa acontecendo, e acabava que eu ia conseguindo gravar em poucos tempos, assim. Até que eu, tipo assim, não conseguia mesmo, não dava conta. Meu trabalho, eu sou programador, para quem não sabe, então eu tenho um trabalho, não sou produtor de conteúdo e tal, full time. Então o meu trabalho começou a me demandar muito tempo, não dava para produzir, eu não estava vendo tema, ao mesmo tempo quando eu mudei para cá aconteceu de novo esse espaço de não estar servindo ativamente nenhuma igreja, até que eu tipo parei e falei, preciso resolver muita coisa na vida, minha mudança, me assentar onde eu tô para depois pegar e voltar. Mas a boa notícia, por outro lado... Não deixa o Gabriel fechar. Gabriel, fecha dele aí, Gabriel. Pelo amor de Deus. Tá aqui? Tá aqui. Vira um pouquinho esse ar aí, ó. A grande notícia é que o Teologueiros vai voltar. Então... Ei, champanhe! Se você tá assistindo esse vídeo aqui no dia de lançamento, amanhã você Olha pode aí, ir lá no exclusivo! Teologueiros. Em primeira mão, amanhã você pode ir lá no Teologueiros, que 10 horas da manhã vai estar o vídeo lá no seu feed. Aí. Estamos de volta. Aê, galera! Cara, eu vou te falar, eu sei que muitas pessoas falaram com você e te incentivaram a isso, mas era um objetivo da minha vida, assim. Não, cara, não é possível, não é pelo número, porque você sabe, só que número não passa perto daquilo que a gente pensa como ministério. Mas é por esse por esse 2, sabe? O que me anima é sempre pensar, tem alguém lá. Eu não penso... Quando você pensa um número, você intrinsecamente e até diretamente, você descaracteriza. Você desconecta de uma pessoa. O número vira uma massa. Pá, não tem mais rosto, não tem mais nada. Mas se você pensar, cara, vou voltar... As métricas do YouTube são outras, você tá com o canal parado, não interessa aquela coisa toda, você não é um cara que faz merchan, etc. Mas tem sempre alguém ali que fala, cara, esperando o Teologueiros, então eu tenho certeza que essa é uma excelente notícia para nós aqui, da nossa comunidade, para a galera que te acompanha, porque a gente vai produzir, você, né? Não sei se eu vou ajudar em alguma coisa, mas assim, eu vou estar lá incentivando você para produção de conteúdo bíblico, popular, que alcance a galera. Então, cara, quando você falou pra gente e começou a trazer as coisas pra cá, pra gente ter um estúdio mais fixo, né? Porque a galera não sabe, mas aqui monta, desmonta. Agora, se Deus quiser, com um lugarzinho bem bacaninha e a gente podendo fritar de conteúdo e entregar esse negócio. Então, eu fiquei muito feliz e a galera ficou muito feliz. Mas fora essa, mano, tenho várias perguntas, vou fazer meio assim... Bate-bola jogando. Não precisa falar sim não precisa falar sim ou não, mas também não precisa gastar meia hora mesmo que seja difícil. Alguém perguntou aqui, eu escrevi do jeitinho que falaram, mas eu vou tentar, você vai explicar e a pessoa vai entender. Ela colocou aqui, ó, dá para explicar a diferença entre cristãos, nomenclaturas, né? Protestantes, evangélicos,
tipo, anglicanos. Então, assim, como que você consegue... Porque muito se fala hoje, assim, os reformados, entendeu? Tem uma... O que caracteriza um protestante, um reformado, um pentecostal? Vamos falar desses três que foi mais fácil? Protestante, reformado, pentecostal. Boa. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso. Aí, ó. Não exatamente desses três termos, mas desse negócio as pessoas confundem. E os termos complicam, né? Quando a gente fala de teologia da reforma, teologia reformada. São todos recortes de grupos, né? Então, quando você fala de protestante, você está falando do que nasceu a partir do movimento da reforma protestante, depois de Lutero, 1517 ali, tudo que foi acontecendo ali. O recorte do povo que se uniu naquele momento. Quando você fala de reformado, já é muito mais complexo. Porque reformado para um significa uma coisa, reformados para outro significa outra coisa. Então, nos Estados Unidos, reformado pode significar um conjunto de ideias específicas. Então, pessoas que aderem a uma confissão de fé reformada específica sobre alguma coisa. Aí, se você fala aqui no Brasil, o reformado já é outra coisa. Porque tem muito reformado, por exemplo, a gente vai falar de teologia reformada real, então você fala de pedobatismo. Só que tem muito reformado. Tem reformado batista. Então, o recorte aqui é muito diferente, ele já fica um pouco mais social. Porque o reformado no Brasil não é a mesma coisa que reformado lá. Não é a mesma coisa que reformado, talvez, para discorda da teologia da reforma. Exatamente. De dois fundamentos, né? E aqui acaba sendo mais um sinônimo de calvinista. Então, se é calvinista, adere ali aos 5 pontos do calvinismo, a Tulip, apesar que isso é um grande resumo de um resumo de um resumo, que é muito posterior até a ideia do calvinismo, é você tomar só esses 5 pontinhos e aqui no Brasil ser reformado. E de pentecostal, a gente está falando de um outro recorte, de um movimento que nasce também. E também, assim, no Brasil pode significar uma coisa, nos Estados Unidos significar um pouco diferente o conjunto de doutrinas. É a questão mas do batismo o batismo no Espírito Santo, essa crença de que esse batismo, esse empoderamento do Espírito Santo que pode vir antes ou depois do batismo nas águas e tudo mais, essa ênfase nos dons e tudo isso. Um cara te perguntou aqui, você desistiu da internet? Você já respondeu. Não. Mas outro te perguntou, você vive da internet? Não. Já teve uma época que eu acreditei, eu acho que eu até poderia, se eu não tivesse parado e tudo mais. Claro. E se eu focasse real nisso. Teve uma época da minha vida que eu acreditei que ia. Mas você nunca chegou a parar para se dedicar só ao canal? Nunca. Teve uma época no trabalho que eu cheguei e falei, eu vou trabalhar meio período e aí eu vou ficar meio período no canal. E aí meu chefe falou, então, não vai não. Aí eu falei, ok. Trabalhar de casa tornou as coisas um pouco mais fáceis, você pode dar um foco enquanto está fazendo outras coisas, organizar seu tempo e eu consigo fazer isso. Mas não vivo da internet, nunca vivi da internet. Tudo que o Teologueiras ganhava de dinheiro a gente botava no canal e não só isso. Tipo assim, se for ver o saldo do canal foi muito mais negativo do que positivo, porque a gente botava muito dinheiro. A gente tinha o estúdio, a gente comprava câmera. Você pagava aluguel, né? A gente pagava aluguel. E chegou uma época que estava só eu pagando aluguel, água, luz, energia do negócio, do estúdio. E a gente usava e eu acreditava muito naquilo. Peguei um espaço maior, que tinha outras salas e tal. Você não chegou a conhecer esse espaço, você conheceu na outra sala. Já era grande já. Mas a gente pegou um outro espaço que tinha 3 salas, era uma casa. Nossa. Então, assim, tinha 4 mesas, 3 salas, cozinha, banheiro, recepção. Negócio assim. Uma sede mesmo. Exato. Tinha uma pintura na parede preta. Fazer assim, uma enorme. Produtora lá de vários. Era a ideia, começava e fazendo. Mas nunca. E, tipo, tudo que ia voltar para o canal de alguma forma e muito mais, porque eu acreditava na missão que isso ia cumprir. Uma boa que as outras foram boas também. Mas é uma que eu acho interessante. Como lidar com a tentação de ser midiático ou ter uma opinião sobre tudo? Cara, é difícil. Eu acho que assim, eu me tornei com o tempo muito tranquilo. Mas eu aprendi no meu tempo de internet que não tinha problema em dizer não sei. Ou vou pesquisar. E eu acho que sempre no começo foi assim, chegava em live perguntas que você não lembra, ou você não sabe mesmo. E eu falava, cara, não sei. Quando eu pergunto de texto, nossa, o que quer dizer o texto de 1 Coríntios? Nossa. Eu falo, gente, não sei, Cara, semana você que tem vem... a Bíblia na cabeça. Né? Exato, eu falo, semana que vem eu volto, você me pergunta de novo, eu vou ter estudado e eu te dou uma resposta. Aí eu esquecia, jogar para outra semana. Que vem. O ano que vem. Mas assim, não tem problema em dizer que não sabe. Não tem nada de errado em não saber. E porque significa que você está aprendendo.
Se você chegou no nível de que você sabe tudo, você não chegou. Você só está se enganando de que você chegou lá. E de ser midiático, acho que torna mais difícil, principalmente no tempo de hoje, em que essa cultura de influenciador fica muito forte, todo mundo quer ser influenciador de alguma coisa, todas as pessoas que... O dentista tem que ter um Instagram de dentista e postar sobre dentista e fazer um monte de coisa, tem que ter o perfil todo e a estratégia de marketing. Mas quando se trata sobre a nossa fé, eu acho que o que resolve a nossa sede por mídia é entender qual que é a nossa missão. Uhum. Qual que é a minha missão? No que eu estou fazendo isso? E a minha missão era sempre alcançar as pessoas de alguma forma. Então, sempre quando chegava um testemunho específico de uma pessoa que eu nunca conseguiria alcançar, que eu nunca teria acesso, e essa pessoa foi tocada e a vida dela foi transformada em algum ponto por aquilo, eu cumpri a minha missão. A minha missão não é ganhar 1.000 seguidores, 5.000 seguidores, 50.000 seguidores. A minha missão não é me tornar o maior expert. Minha missão é seguir o que Deus me pediu para fazer. E se eu fizer isso e alcançar uma pessoa, eu cumpri o que eu preciso fazer. Tanto que o canal nasce de uma conversa de amigos. Exatamente. Aqui uma outra bem interessante que eu acho que você vai responder muito bem. Se você pudesse definir o evangelho em uma palavra, ou uma frase, assim, qual seria? Caraca! Você achou que essa ia ser fácil? Não, achei que você ia falar bem essa, não fácil. Resumir o evangelho em uma sentença. Eu acho que em uma palavra, paz. Para mim é paz. O evangelho é o que me dá paz no meio de todo o caos, de tudo que a gente passou, de toda a confusão que às vezes fica na minha cabeça de gravar, de não gravar, de não gravar. Eu olho para Cristo e Ele me dá paz. Em Cristo eu tenho paz. É o príncipe da paz, né? Boa, concordo plenamente. Uma mais azedinha aqui. Mas eu tive que colocar, o pessoal mandou, né? Adventistas é uma seita? Eu tenho um vídeo sobre isso, e aí foi muito engraçado até, que depois um pastor adventista fez um react do meu vídeo, e aí eu começava o meu vídeo... Mas você estava defendendo que é ou não é? Então, meu vídeo, eu coloco a pergunta. Tá. Eu não dou a resposta. Você só apresenta. O título do vídeo é Adventismo é uma seita? Ué, eu começo assim. Essa pergunta. E eu começo assim o vídeo. E aí o pastor adventista começou o vídeo dele falando, teologueiros, é uma seita? Assim, se você perguntasse pro Douglas lá de trás, ele provavelmente ia dizer, com certeza, claro que é. Mas hoje eu acho que a minha resposta seria, sei lá. Porque seita, né? O que caracteriza uma seita? O que significa seita? Seita no sentido de separação. Então você estabelece a partir de uma coisa, esse muros, é o conjunto de regras, e o que está fora disso daqui, o que está fora desse muro, o que está fora desse conjunto aqui, é uma seita, porque eles estão separados, eles estão fora. Mas esse termo acaba sendo um pouco arbitrário. O adventismo pode ser uma seita para um conjunto de ideias sobre o evangelho, onde existem ideias do adventismo que não vão caber. Eu posso dizer que para outros, num outro conjunto de regras, que talvez não sejam as coisas essenciais que a gente está discutindo aqui, porque tem esse ponto também, de discutir o que é essencial e o que não é essencial, o que é diferença, o que é heresia, o que é erro teológico e tudo mais, pode não ser. Depende, né? Depende assim como alguns vão dizer a mesma coisa da gente. Sim. A questão é olhar, talvez, os fundamentos, assim, o que é de fato mais elementar na proposta e poder avaliar. E, enfim, mais uma que você vai gostar aqui. Já respondeu essa, o que aconteceu com os outros teologueiros. Mas aqui, você ainda tem contato com eles? Também falou que sim, que são seus amigos. Com o Felipe um pouco menos, pela distância. Eles estão em Araras ainda ou não? Não, o Felipe acabou mudando para Campinas. O Isaac, a galera gostava muito do Isaac, inclusive no canal. O Isaac casou, galera. Vocês conhecem e tudo mais. A gente estava lá no casamento dele. Recente. Foi padrinho de casamento, foi recente. Foi padrinho. Conheceu a esposa por causa do canal também. Era ela que ajudava lá? Não. Era na época a namorada do Felipe, né? Que também ajudava, que estava junto em live também. Então, o Felipe eu não tenho mais tanto contato. Tipo, falei com ele há algum tempo para saber se tudo estava bem. Quando eu postei um negócio do canal, ele deu parabéns
por mais um ano que o canal tinha completado. Com o Isaac tem um pouco mais próximo e tal, fomos padrinho de casamento dele. Tá, massa. Por último, cara, a última perguntinha aqui do dia, pra gente poder voltar em outro momento. Exatamente como está escrito. Qual é a expressão da identidade anglicana no Brasil? Você entendeu? O que mais caracteriza, assim? Eu acho que o que caracteriza e tem a acrescentar, para mim, é um pouco dessa raiz histórica. Então, acho que a fé anglicana ela não tem medo, por mais que ela possa parecer católica para alguns, ela não tem medo de tomar de volta elementos que são da nossa fé. Símbolos. Então, símbolos que são da nossa fé. Tá aqui. Explica aí. Cruz. Muita gente pergunta da cruz, eu tenho um monte de cruz e gosto muito de ter. Essa é uma cruz celta. Se eu vou perguntar para as pessoas, tem 50 mil significados para cada um. O significado mais básico que tem esse aro aqui é a continuidade do trabalho de Cristo. O que ele fez na cruz continua. Eu acho uma das mais bonitas. Então, essa ideia, né? Então, esses símbolos, ritos, coisas que são da nossa fé e que elas só não são tradicionalmente aqui, não são no Brasil, por motivos históricos, por motivos de como a igreja chega aqui tendo que negar algumas coisas e já abrir mão de algumas coisas, como para não parecer católico em alguns momentos, porque o catolicismo foi muito atacado aqui no Brasil e tal, com seus motivos certos. Então tem vários e vários motivos que nos fazem negar. Evangelizado pelos americanos. Exatamente. Então que já nasce uma fé a partir da negação do que se não é. O que é a fé evangélica? A fé evangélica é tudo que não é católico. Então se é tudo que não é católico, tudo que parece ser católico pra gente é errado. Então se eu tenho uma Maria errada, se eu tenho uma cruz com Jesus nela errado, se eu tenho uma vela errada. E a fé anglicana ela consegue resgatar porque essas coisas sempre foram nossas. A gente que abandonou. É porque, explica aí, os anglicanos, de uma forma bem popular, foram aqueles que na Reforma Protestante menos se distanciaram dos elementos que eram nossos. O termo católico é universal. Sim. É a Igreja de Jesus, que só há uma. Claro que os romanos se apossaram do termo e o Edir Macedo se apossou do outro. Então ficou ruim, entre aspas, para dizer, porque as pessoas já pensam outra coisa, não pensam na raiz do termo. Mas entre os reformados, os anglicanos foram aqueles que mais mantiveram os elementos, as catedrais, as vestimentas, os símbolos, enfim, as velas, etc. O rompimento da igreja anglicana com a igreja católica é muito mais político, assim, o rompimento oficial, ele é uma questão política ali de uma relação conflituosa que já existia entre os dois lados, e a fé anglicana ela só continua sendo. Então ela continua sendo, ela abraça muitas coisas que a reforma trouxe. Então é a teologia reformada, que nasce nos 39 artigos da fé, que são influenciados, e todas essas coisas que vão nascendo a partir da reforma protestante, o anglicanismo abraça sem abandonar as coisas que eram distintivos deles. Então, os elementos mais litúrgicos, você vai entrar num culto anglicano, e também depende, porque a expressão no Brasil ela é muito mais diversa. O anglicanismo é muito diverso. Mas você vai entrar, às vezes, num culto anglicano, você vai ver uma vela, você vai ver uma cruz, você vê ícone, você vê imagem, você vê Jesus na cruz. Quer explicar o Jesus na cruz? O crucifixo, né? A cruz é a cruz aqui e o crucifixo, Jesus na cruz. E a gente não tem problemas em utilizar o crucifixo, porque lembrar da morte de Cristo e experimentar a morte de Cristo, inclusive a gente faz no período ali da Páscoa, não é um problema para o anglicanismo. Experimentar o luto, experimentar a dor, experimentar a morte é parte do processo do calendário. As duas são importantes, né? Sim. A cruz com o Jesus é lembrar que ele de fato morreu. E a cruz sem o corpo de Jesus é lembrar que de fato ele ressuscitou. Só que a gente pula. Então Jesus morreu e ressuscitou. Então, tipo assim, eu aprendi isso com os anglicanos, né? Inclusive eu te falei isso há uns anos atrás. E vi o quanto era belo essa ressignificância dos termos, tanto que está aqui em cima de mim um quadro pintado pelo Eric, pastor anglicano, que hoje já é bispo num movimento muito forte o que o Eric está fazendo
não só lá em Vitória, Vila Velha, mas no Brasil, assim. O Eric hoje já está cuidando das igrejas do Sudeste. A gente tem plantação acontecendo em Teresópolis, tem plantações acontecendo, tem igrejas já formadas, 2 em Belo Horizonte, plantação acontecendo, tem igreja em Jacareí, então tem muitas coisas acontecendo aí, né? Que é uma expressão ainda pequena, se for comparar com outros movimentos, com outros movimentos e tal. Então resume aí, qual que é a graça da igreja anglicana aqui agora no Brasil? O que a igreja anglicana devolve para o movimento evangélico brasileiro? 3 coisas que podem se conectar: arte, beleza e liturgia. Eu acho que é o que tem a oferecer. Tudo preto, né? Tudo pintado, não tem mais quadro, não tem mais poesia. É pensar a igreja como um experimentado da criação, inclusive alguns artistas usam esse termo, que é o microcosmos da criação. Então, chegar na igreja e poder experimentar um pouco do céu. Então, você vê isso nos elementos e vê o que pode ser uma criação redimida, o que pode ser um gostinho do que será lá. A beleza, né? A beleza de Deus na arte. É isso, cara. Eu quero agradecer algumas pessoas, mas, obviamente, agradecer você por ter deslocado nesse dia, por estar com a gente aqui repartindo sua vida. Agradecer a Lorena, ter te liberado, estar aqui com a gente hoje. Ela queria muito estar aqui hoje. Cara, que Deus... pronto, na próxima ela tem que vir junto pra gente jantar aqui. Agradecer o Igor, né, que além de fazer tudo aqui, né, ajudar em todas as áreas, ainda nos fez esse macarrone, que era teu sonho, né? Sim. Comer esse macarrão de molho branco maravilhoso. Macarrão e hoje, pela primeira vez, eu pude provar. Muito bom, né? Então, assim, gente, e também agradecer mais uma vez nosso irmão Vitor, que é o dono lá do Infinito Brindes. Eu achei que eu já tinha te dado, cara. Fiquei sem graça aqui. Então, essa aqui era só de brinde. Não, era fake. Era eu ia dar e pegar de volta, mas essa aqui é de fato sua, você que gosta de café. Outro dia a gente volta só para falar de café. Claro. Talvez montar aqui tudo que a gente pode fazer e ensinar as pessoas a tomarem café e falar um pouco de café e teologia. Mas essa de fato é sua, funciona. Muito obrigado. Já foi testado pelos melhores tomadores de café desse Brasil. E vou agradecer aqui, você que está com a gente até agora, você que chegou no meio do caminho. Essa é uma conversa de irmãos que tem sentado à mesa e partilhado da vida. Então, assim, você pode fazer parte disso, né? A gente está sonhando também já. Eu não consigo pensar nada só online, eu já fico assim, vou pôr gente aqui, eu queria fazer com todo mundo. Mas muito obrigado por você estar aqui até agora. Peço novamente que você nos ajude curtindo, compartilhando, comentando. Deixe sua pergunta. Se a gente não tiver assim tempo hábil aí nos próximos meses para gravar, a gente pelo menos vai conversar sobre isso, soltar um stories, responder você lá, te marcar. Vai ser uma honra para a gente poder interagir. Isso aqui é uma mesa posta para a gente conversar e, de fato, entregar aquilo tudo que Deus tem nos dado com a sua graça, com a sua bondade. E por último, dos últimos, o nosso quadro mais pedido do Brasil, que na verdade é o único, que é o de 2 minutos para o mundo. Mano, se o mundo inteiro, pensa lá, você vai abrir uma live do teu logueiro, só que ela tem só 2 minutos. Só que também o mundo inteiro tá vendo. Não tem mais nem fuso horário. A galera toda conectou, pá, todas as televisões do mundo, todos os computadores, todos os celulares, só tem um canal, é você falando. Qual seria a mensagem, assim, que você não poderia deixar de entregar para o mundo, mas também, como é o mundo inteiro, você só tem 2 minutos, né? Então aí você olha para aquela câmera, o Gabriel tá fechando com você, e aí você entrega aquilo que, de fato, que flui de dentro do teu coração. Eu nem sei se eu vou tomar os 2 minutos, mas se tivesse uma mensagem que eu pudesse passar para todo mundo, seria: não desista da igreja. Por mais que possa parecer difícil, por mais que às vezes possa parecer conflituoso, não desista da igreja. Existe uma igreja para você e a igreja é a salvação desse mundo. Não desista,
porque há um caminho para se viver uma fé com Jesus e isso vai transformar a sua vida de uma forma que você nunca vai se arrepender. Não desista da igreja. É isso aí. Amanhã, se você está assistindo agora, amanhã às 10 horas, a reestreia aí dessa bênção que é o Teologueiros. E na próxima segunda, se Deus permitir, a gente se encontra aqui a partir das 9 horas da noite. É isso aí. Sejamos uma bênção. Muito obrigado. Vou em paz. Ai, puxou aqui. Puxou minha orelha.